sejam bem-vindos ao Aulática. Eu sou o professor Léo, professor de Física aqui do curso Aulática. E nesse vídeo eu vim tratar um pouquinho com vocês sobre lançamento oblíquo no vácuo, balística, um caso importante, um assunto dentro da cinemática vetorial, muito recorrente nas mais importantes provas dos vestibulares do Brasil, o Enem, FUVEST, Unicamp, Unesp, entre outras. Portanto, fiquem de olho. É um assunto que se trata basicamente com um conjunto de equações, né? A gente vê na literatura uma sequência enorme de equações, muitas vezes grandes, portanto, gera sempre dificuldade, além da questão vetorial. Portanto, fiquem de olho, eu vim trazer algumas dicas para vocês. Bom, vamos lembrar aqui, gente, que para estudar um movimento balístico, um lançamento oblíquo no vácuo, duas condições são satisfeitas. Primeiro, a aceleração gravitacional é constante e não nula, evidentemente. Segundo, não há dissipações mecânicas, ou seja, não há resistência do ar. Portanto, fiquem de olho, essas duas condições devem estar apresentadas no enunciado, tá bom? Bom, vamos lá. Como que a gente pode estudar o movimento balístico? Vamos ver aqui representado no na nossa lousa, gente, ó, um sistema de coordenadas, né, x, y, em que a partícula ela é lançada a partir da origem do nosso sistema XY com uma velocidade V0, formando um ângulo θ em relação à direção horizontal. Reparem aqui, a gravidade marcando a direção vertical. Ou seja, é um caso de sobreposição de dois movimentos. Um movimento uniforme no eixo X e um movimento uniformemente variado no eixo Y, ou seja, na projeção horizontal do movimento, equacionem a partir do MU, que vocês já conhecem esse estudo, movimento uniforme, aceleração escalar nula, e a projeção vertical do movimento a partir das equações do MUV, movimento uniformemente variado. Portanto, a partir dessa relação, dessa junção das duas teorias, MU na projeção horizontal e MUV na projeção vertical, vocês conseguem gerar todas as equações da literatura. Perfeito? E aí, evidentemente, você pode estudar com uma carga menor de equações. Perfeito? Ou a partir dessas você resolve os problemas importantes, os problemas mais difíceis. Beleza? Muito bem. Aqui, gente, ó, só um detalhe, né, no nosso desenho, o projétil é disparado, forma uma trajetória parabólica. Aqui eu marquei no ponto mais alto da trajetória, a velocidade é a mínima e igual a Vx, ou seja, a componente horizontal de V0. Por quê? Porque não há aceleração no eixo X, portanto, a componente horizontal da velocidade inicial é constante. No caso aqui, veja, na horizontal, como é um MU, a velocidade que eu chamo de Vx é igual à componente inicial de V0, que nesse caso, V0 cosseno θ. Perfeito? O deslocamento do projétil na direção horizontal equaciona como um MU, equação do espaço do MU. Δx é V0 em x, V0 cosseno θ, vezes t. Beleza? Agora, no eixo y, não se esqueçam, as equações são de movimento uniformemente variado. Eu trouxe aqui para vocês a equação da velocidade. Reparem, lá no ponto mais alto, a velocidade em y é igual a zero. Existe inversão do sentido de movimento. Portanto, lá em cima a velocidade não é nula, a componente vertical é nula. Ou seja, em qualquer ponto que você queira encontrar o valor da componente vertical da velocidade, use a função horária da velocidade. Vy é V0y menos gt. Detalhe, eu equacionei aqui com a trajetória orientada para cima. Portanto, a aceleração, que é o g, né, a gravidade, aparece como menos g. Isso é arbitrário, você pode mudar isso se você quiser. Tudo bem? Bom, reparem, gente, no ponto mais alto, então, a velocidade é Vx, é V0 cosseno θ, e eu marquei aqui, ó, num ponto qualquer. A velocidade do projétil é dada pela relação Vx mais Vy vetorialmente, ou seja, como Vx e Vy são ortogonais, são perpendiculares, uma relação pitagórica, V quadrado é sempre igual a Vy quadrado mais Vx quadrado elevado a meio, ou seja, raiz quadrada de Vy quadrado mais Vx quadrado. Tudo bem? Então, se você precisar achar a velocidade, Vx é igual à inicial e Vy você encontra a partir do instante de tempo desejado. Tudo bem? Aqui embaixo, gente, a equação horária do espaço. Se você quiser explorar a posição do projétil em algum instante t na direção vertical,
Bom, não se esqueçam, gente, que a partir da combinação dos eixos x, y, a gente consegue encontrar, por exemplo, a altura máxima, que seria a distância na vertical, né, da base, da direção do plano horizontal de lançamento até o ponto de altura máxima, que há inversão no sentido de movimento. Por exemplo, aqui, altura máxima. O alcance também é importante, que seria o deslocamento do projétil no nosso eixo x, perfeito? Todas essas equações, lembre-se, são composições dessas daqui. Portanto, concentrem-se em trabalhar as expressões do MU e do MUV nos exercícios de balística. Bom, eu trouxe aqui um caso para a gente brincar, comemorando, né, o início da Copa do Mundo, agora em 2018 na Rússia, um lançamento, um tiro de meta que um jogador vai chutar a bola na posição X, do ponto X, e aqui forma, né, a trajetória parabólica, e a bola vai atingir aqui, né, o ponto Y, melhor dizendo, alinhado na horizontal ao nosso ponto X. Aqui a gente, considerando V0 igual a 20 metros por segundo, que seria a velocidade inicial do chute, né, do lançamento do projétil, e o ângulo formando 30 graus, para uma gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, qual seria a altura máxima desta bola? Como é que a gente calcula? A partir das relações cinemáticas. Bom, dois detalhes. No eixo Y, na vertical, MUV, portanto, eu posso usar as equações horárias ou a equação de Torricelli. E lembrando que a partir da equação de Torricelli, veja lá, ó, VY ao quadrado é igual a V0Y ao quadrado menos 2 vezes G vezes delta Y. Se eu equacionar do ponto inicial de lançamento até o ponto de altura máxima, a velocidade em Y no ponto máximo é o quê? 0. Portanto, zerando o VY aqui, no caso VY ao quadrado, eu transformo, né, eu represento esse deslocamento como sendo a altura máxima. Ou seja, isolando o H, ó quem aparece aqui, gente, ó, atenção, dá uma olhada, ó, a equação da literatura, altura máxima, V0 ao quadrado vezes seno ao quadrado de θ sobre 2G, ok? Aplicando aqui na equação os nossos valores, V0 ao quadrado, 20 ao quadrado, vezes o seno ao quadrado de 30 graus, no nosso caso, então seria seno de 30 meio ao quadrado 1/4, 20 ao quadrado 400, tudo dividido por 2 vezes 10, 20. Fazendo a conta, altura 5 metros. Bom, espero que tenha ajudado. Acompanhe o Aulática na internet, nos nossos canais e no site aulatica.com.br. Valeu!